Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 18 de janeiro de 2025, sábado. E nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres, né? Então, nessa jornada, nós estamos nos capacitando para podermos escolher a vida que o Divino Espírito Santo quer para todos nós, tá bom? Lembrando que a vontade de Deus para você é a felicidade perfeita. Nunca se esqueça disso, né? Se tem uma lição para governar a nossa jornada desse ano, é justamente essa. A vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Não se esqueça disso jamais, porque essa é que é a verdade. A lição 18 declara: eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos do que vejo. Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos do que vejo. Anteontem nós declaramos: eu não tenho pensamentos neutros. Ontem nós declaramos: eu não vejo coisas neutras. E hoje nós declaramos: eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos do que vejo. A ideia para o dia de hoje é um outro passo no aprendizado de que os pensamentos que dão origem àquilo que vês nunca são neutros ou sem importância. Ela também enfatiza a ideia de que as mentes são unidas, à qual será dada maior ênfase mais adiante. A ideia de hoje não se refere tanto ao que vês, quanto ao modo como tu o vês. Portanto, os exercícios para hoje enfatizam esse aspecto da tua percepção. Os 3 ou 4 períodos de prática que são recomendados devem ser feitos da seguinte forma: olha à tua volta, selecionando os sujeitos para a aplicação da ideia para o dia de hoje, tão fortuitamente quanto for possível, e mantenha os teus olhos sobre cada um deles o tempo suficiente para dizeres: eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos de como vejo né? Então, eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos de como vejo aquela casa. Eu não estou sozinha ao experimentar os efeitos de como vejo o governo. Eu não estou sozinha ao experimentar os efeitos de como vejo este vídeo, né? Conclui cada período de prática repetindo a declaração mais genérica: eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos do que vejo. Ponto. Em 1 minuto aproximado ou até menos será suficiente para cada período de prática, né? E aí, eu hoje, intencionalmente, eu fiz um post no Instagram dessa lição. Não sei se vocês já viram, e se você ainda não me segue no Instagram, eu peço a você que me siga, né? Na verdade não é Instagram, é Instagram, né? É Instagram. E se você ainda não me segue no Instagram, então eu peço a você que me siga, Alquimia dos Milagres. E se você ainda não foi lá, não viu o post, não curtiu, por favor, vá lá e me dê o seu joinha, o seu coraçãozinho, né? Então tem uma foto eu postei uma imagem de Jesus fazendo o milagre da transformação da água em vinho nas bodas de Canaã. E foi intencional, né? Foi intencional com essa lição do dia de hoje. Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos do que vejo. Qual foi o objetivo dessa postagem, né? Dessa imagem? O objetivo é mostrar para vocês que Jesus, a mente dele, a mente crística dele, né, era tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa, que ele foi capaz de realizar um milagre de transformar a água em vinho. E todos os convidados daquela boda, não é mesmo? Todos eles compartilharam dos efeitos daquilo que Jesus via. E o que Jesus via?
a água se transformando em vinho. Então era assim que Jesus fazia milagres. E nós precisamos nos lembrar que ele, em algum momento da sua jornada, falou que nós seríamos capazes de fazer os mesmos milagres que ele fazia e fazer também milagres ainda maiores, né? Milagres aí no sentido comum da língua, né? Não estou usando a palavra milagre aqui no sentido de um curso em milagres, né? Então, eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos do que vejo. Essa lição fala do nosso poder de influenciar a realidade exterior e também, da mesma forma, fala do poder das mentes do restante da filiação, né, para afetar o que nós estamos vendo. Então aí eu vou fazer uma pergunta para vocês no dia de hoje. Você hoje, com o conhecimento que você tem, provavelmente aqui comigo pelo 5º ano, pelo 3º ano, pelo 2º ano, sei lá, né? Os estudantes mais jovens do curso é Milagres são mais raros aqui no canal, né? A maioria dos meus seguidores é uma maioria de seguidores de pessoas mais antigas que estão querendo entrar num estudo mais aprofundado, né? Por quê? Porque o conteúdo que eu trago é muito denso, é muito profundo, é muito abrangente, né? Não é um conteúdo superficial, não é vou repetir as lições que nem um papagaio e tá tudo bem. Não. As lições implicam sempre uma reflexão metafísica e também uma reflexão fenomênica. Um modo de aplicação fenomênico e uma reflexão metafísica, o que está por trás daquela frase que o meu mestre Jesus Cristo me deu para repetir durante todo o dia: eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos do que vejo. Então a minha pergunta para você hoje é: você quer influenciar a mente coletiva num sentido positivo, trazendo os milagres para a mente da filiação, né? Se a gente pensar aqui no conceito junguiano de inconsciente coletivo, ou você quer ser influenciado pela mente coletiva? Qual é a sua escolha? Eu tenho certeza que você vai dizer assim para mim: Jaque, eu quero influenciar. Eu quero trazer o meu treino, eu quero trazer a minha mentalidade, que a cada dia que passa vai sendo mais afiada, para que essa mente influencie a mente das outras pessoas. Não é isso que você quer? É isso que você quer. E era isso que ele fazia, né? Então ele foi lá e simplesmente transformou a água em vinho. A grande pergunta é: que tipo de vinho? O que você acha? Você que é amante dos vinhos, não é o meu caso. Eu não bebo, já contei pra vocês que eu não bebo nada. Álcool não faz parte da minha vida. Faz parte da minha vida apenas o álcool de limpeza e o álcool que tem no perfume que eu uso, né? Por sinal, descobri que os perfumes têm disruptores hormonais e estou passando o perfume agora na roupa, né? Não mais na pele, né? Enquanto ainda não me liberto desse vício fenomênico que é usar perfume, né? Muito bem, então você acha que ele transformou em que tipo de vinho? Um vinho italiano? Hã? Um vinho espanhol? Um vinho argentino? Um vinho chileno? Um vinho brasileiro, quiçá? Talvez um vinho sangue de boi? O que você acha? Me dê a sua opinião. Hoje uma aluna me mandou um áudio longo, rindo, se acabando de rir, dizendo pra mim que assistiu o meu vídeo ontem e que eu sou muito palhaça, que eu transformo o conhecimento espiritual em algo engraçado e leve. E eu respondi pra ela que eu sempre fui assim, eu já nasci assim, né? Uma mistura de uma seriedade profunda com uma capacidade imensa de fazer piadas, e é o que eu digo pra você: eu perco o amigo, mas eu não perco a piada, né? Outro dia, lá em julho, lá no retiro da Costa Rica, eu estava tentando explicar essa noção para um amigo meu argentino, né? Perco um amigo, mas não perco a piada. Muito bem.
Então, meus queridos e minhas queridas, aqui estamos. Qual é o vinho? Em que vinho Jesus transformou a água nas bodas de Canaã? Você pode falar assim para mim, bom, já que naquela época não tínhamos vinhos argentinos, espanhóis, italianos, né? Não tínhamos bons vinhos. E aí eu digo para você, meu querido, minha querida, o tempo é uma ilusão. Jesus era o cara com a sua mente de quinta dimensão. Eu digo para você que eu tenho certeza que Jesus transformou aquela água no melhor vinho possível e existente, em qualquer local, em qualquer tempo, dimensão e localização. Essa é a minha opinião, né? Tenho certeza de que Jesus era um perfeccionista. E, bom, o que eu ia dizer para vocês é o seguinte, né? Que eu tava falando com a minha aluna, que eu aprendi com o meu mestre Luiz Antônio Gasparetto, que ele diz que à medida em que a gente vai rumando, né, para a ascensão, o senso de humor é uma virtude muito valorizada. Todos os grandes mestres ascensos, dizia ele, os guias espirituais do quarto plano da existência têm um senso de humor afiadíssimo, né? Dos guias espirituais eu posso falar porque eu assisti às aulas dele incorporando Mestre Kalunga, né? E Mestre Kalunga tem um senso de humor assim que você se acaba de rir. O próprio Gasparetto, né? Ir para as palestras do Gasparetto era mais ou menos como se você estivesse numa stand-up comedy espiritual, né? Muito bem. Então a gente está na lição 18, eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos que vejo, do que vejo. A minha pergunta para você é essa, né? A minha pergunta para você é essa. Você quer influenciar ou você quer ser influenciado? Você quer chegar num lugar e ser aquela pessoa que traz luz para o lugar? Ou você quer chegar num lugar e ser aquela pessoa que traz as trevas para aquele lugar? Quando você chega, todo mundo se sente mal. Eu já fui essa pessoa. Eu já fui. Ou você quer ser a pessoa que chega e leva a luz? Ou você quer ser a pessoa que chega e é completamente dominada e absorvida pelas trevas do lugar? E isso tem a ver com a atmosfera mental que você está emanando para tomar emprestada uma expressão da Seichonoye. É a tua atmosfera mental. É não apenas a qualidade da tua esfera mental, mas a quantidade de energia eletromagnética que a tua mente está emanando. A tua mente crística, o teu chakra cardíaco, né? Qual é a potência desse campo eletromagnético que você está emanando? E qual é a qualidade deste campo eletromagnético que você, meu querido, minha querida, está emanando? Essa é a pergunta que não quer calar. Pergunte-se, eu quero ser a pessoa, eu quero ser o portador da luz, aquele que traz a luz, ou eu quero ser aquele que traz a nuvem depressiva, né? Vocês lembram daqueles personagens de desenho animado que caminhavam e a nuvem pesada caminhava junto com ele? Pois é isso que você quer ser? Você quer ser aquela pessoa que chega num lugar e as pessoas falam assim, nossa, ai, lá vem aquela mulher tão negativa? Ou você quer ser aquela pessoa que chega e as pessoas falam, ih, chegou a Jaque, a alegria da festa? Né? Você quer trazer uma nova visão, uma nova percepção, uma percepção de milagres para as pessoas? Ou você quer ser completamente engolida pela percepção negativa que essas pessoas têm na vida, né? Eu recentemente fiz uma visita a uma pessoa muito querida e eu saí da casa dessa pessoa extremamente triste, porque a pessoa só falou de doença, só falou de morte, só falou de coisa ruim, né? E aí? Né? Eu saí da casa da pessoa completamente esgotada, né? Só foi doença. Fulano morreu disso, fulana está doente com aquilo. E tipo assim, a vida não presta. Foi só isso, né?
E aí é a nossa escolha. Nós estamos numa jornada de escolhermos a vida que queremos construir e ter. E aí o que você escolhe? Você escolhe ser aquele cara que chega e só fala de doença, de desgraça? Você é o cara que traz o problema ou você é o cara que traz a solução? Ah, eu não tenho a solução ainda, então não fale nada. Quando você tiver a solução, aí você abre a sua boca. Quando você tiver a palavra amiga, uma nova perspectiva, uma nova visão, uma nova percepção, aí você abre a boca, né? E o Aslan chegou aqui para ajudar no vídeo, né? A minha querida Ingrid Ritter me perguntou onde estava o Aslan. Sim, o Aslan agora chegou aqui, já se deitou aqui, embaixo do ventilador, né? E para ajudar no vídeo. Tem alguns dias que ele não tem ajudado. Gente, amanhã tem live, tá? Eu não sei se eu vou fazer cura ancestral ou se eu vou fazer live do livro texto. Por favor, votem se vocês querem cura ancestral. Eu já ia falar culpa ancestral. Olha o ato falho. Ó, eu vou fazer uma live então amanhã para perdoar a culpa ancestral. Acho que o Espírito Santo acabou de me dar o tema da live. Vamos lá. Dia 18 de janeiro, leitura do livro de Melody Beattie, A Linguagem da Liberdade. Gratidão. Às vezes as coisas acontecem rápido demais. Nem bem acabamos de resolver um problema quando outros dois aparecem. Pela manhã nos sentimos muito bem, mas quando a noite cai, estamos mergulhados em desgraça. A cada dia nos deparamos, lembrando-nos que o verbo deparar-se é pronominal. Então, eu me deparo, ok? Nós nos deparamos. Assim como o verbo desapegar, eu me desapego, nós nos desapegamos. Verbos pronominais. Não omitam os pronomes oblíquos. A cada dia nos deparamos com interrupções, atrasos, mudanças e desafios. Deparamo-nos com decepções e conflitos de personalidades. Quase sempre, quando nos sentimos oprimidos, não conseguimos enxergar as lições dessas experiências. Um simples conceito pode ajudar-nos a atravessar os tempos mais estressantes. É o que se chama de gratidão. Aprendemos a dizer muito obrigado por esses problemas e emoções. Muito obrigado pelas coisas como são, pelas coisas serem como são. Não gosto dessa experiência, mas de qualquer modo muito obrigada. Force a gratidão até que ela se transforme num hábito. Ih, gente, peraí. Fiz uma bobagem aqui e saí da coisa, tá? Peraí, só um minuto. Só um minuto. Perdi aqui o texto. A gratidão ajuda a deixarmos de tentar controlar os resultados. Por quê? Porque eu sou grato pelo que quer que venha para a minha vida. É a chave que abre a energia positiva em nossa vida. É a alquimia que transforma problemas em bênçãos e o inesperado em dádivas. Então, se veio é porque é bom. Como a gente diz na Seichonoye, só existe Deus e o que vem de Deus. Hoje serei agradecido. Começarei o processo de transformar a dor de hoje na alegria do amanhã. Uma boa maneira de você praticar a gratidão é, antes de dormir, fazer uma lista de coisas na sua vida. Coisas pelas quais você é grato. Coisas bonitas, maravilhosas que aconteceram no seu dia. Né? De repente uma pessoa deixou você passar na frente dela no trânsito. Ela foi gentil, agradeça. De repente, uma outra pessoa desconhecida te deu bom dia, te deu um sorriso. Hoje eu ganhei um super bom dia do moço que vem entregar jornal na minha rua. Ganhei uma bênção dele, porque eu dei bom dia e desejei feliz ano novo, ele me deu uma bênção. Olha que maravilhoso, eu sou grata. Poxa, Jaque, mas que coisa idiota para ser grata, porque o homem do jornal te deu uma bênção. Todas as bênçãos valem, né, gente? A bênção de um irmão nos abençoando, né? Quanta luz. De mais a mais, mesmo que o ganho seja pequeno, é através do treino da gratidão que nós colocamos a nossa mente no modo prosperidade. É através da gratidão que você sai do princípio da escassez, que é um dos princípios do sistema de pensamento do ego. Quanto mais você é grato pelo que você tem, mais o universo se sente impelido
a te dar mais coisas boas para que você expresse mais gratidão. Lembrando que se a tríade ímpia é pecado, vergonha, culpa e medo, a tríade santa é aceitação, perdão e gratidão, né? Então, quando eu pratico a aceitação das minhas circunstâncias tais como se apresentam, eu estou no sistema de pensamento do Espírito Santo. Logo depois eu pratico o perdão e como consequência do perdão eu tenho a gratidão, né? Então, que as coisas sejam exatamente como tem que ser no dia de hoje e que eu possa exercitar a gratidão, né? Eu posso agradecer, por exemplo, porque, como dizia um amigo meu, um grande amigo meu, eu tenho todos os dentes na boca, né? Ó, eu tenho meus dentes, né? Na verdade, nem tenho todos, porque extraí um aqui que eu não sei qual é, para dar espaço para os outros nascerem, porque quando era pequena era pobre, não tinha dinheiro para usar aparelho, então tinha que arrancar o dente, né? Depois extraí os sisos, mas de qualquer maneira eu tenho um sorriso que, apesar de torto, é completo. Então eu posso agradecer, né? Posso agradecer porque eu enxergo, posso agradecer porque eu tenho cabelo. Ó, gente, eu tenho cabelo. Pelos meus cabelos brancos eu agradeço, porque são eles que me permitem ficar ruiva. Não é maravilhoso? Porque eu não sou ruiva. Mas por ter muitos cabelos brancos e por pintá-los, eu consigo ficar ruiva. E eu gosto de ser ruiva. Então até pelos cabelos brancos eu posso agradecer. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso agradecer? Porque até numa coisa ruim tem uma coisa boa, né? Então aconteceram todos esses incêndios lá em Los Angeles e os americanos estão pensando da seguinte forma: que bela oportunidade para a gente reconstruir a cidade. Vamos nos reconstruir. Vamos, assim como como a Fênix, vamos nos reconstruir e renascer das cinzas. Né? E eu descobri ontem ou anteontem que o plural de fênix é fênix. Então, quando eu falo para vocês que eu peço a vocês que me mandem pixies, eu estou falando errado, porque o plural de pix é pix, porque ela termina em x, né? Ela é eu acho que é oxítona terminada em x, não é? Então, se você puder, faça um Pix para minha conta bancária, me ajude, né? Você que está curtindo essa jornada, uma nova escolha, a minha chave Pix está na descrição deste canal, no sobre. Você vai lá no canal Alquimia dos Milagres, aí tem sobre, aquela aba sobre, e no sobre você encontra a minha chave Pix, que é o meu e-mail, né? jacie.mariano@icloud.com icloud.com é a minha chave Pix, né? E o plural de Pix aprendi ontem que é Pix, né? Assim como o plural de Fênix é Fênix. Não é maravilhoso? Você estuda um curso em Milagres e você aprende língua portuguesa comigo. E nem professora de português eu sou. Mas eu aprendo português com já falei para vocês dela, que eu gosto muito, vou fazer propaganda, a Cíntia Chagas, e o que eu aprendo com a Cíntia Chagas eu conto para vocês, né? Tem coisas também que eu não aprendi com ela, que eu já sabia, eu conto para vocês do mesmo jeito, tá? E se você olhar por um acaso o perfil da Cíntia e achar que ela é muito antipática, você pense que ela construiu um personagem para fazer a transmissão do conhecimento dela, e na minha opinião é só sucesso, tá bom? A gente vai continuar aqui com a leitura do nosso livro Como Limpar o Ego Negativo, do Dr. Joshua David Stone e coautores, a Márcia Dale Lopes e a reverenda Linda Schuick. Não sei como se pronuncia o sobrenome dela, tá? Então vamos partir de onde terminamos ontem. Estamos no capítulo 1. Lembrando que eu tô lendo em inglês, então a leitura pode ficar meio estranha, tá? Na psicologia da ascensão, é compreendido que a mente subconsciente é uma mente que não tem racionalidade e que ela é o armazém de todos os programas e também tem algumas certas habilidades, né? Há algumas certas habilidades dentro dela. A psicologia da ascensão ensina que nós devemos aprender a ter maestria sobre a mente subconsciente, fazendo da mente subconsciente o nosso servo
e não permitindo que ela seja o nosso diretor. Nós devemos ser os nossos próprios programadores de computador da mente subconsciente, para que possamos utilizar as suas capacidades. Exatamente como devemos treinar a mente subconsciente para ser subserviente às nossas mentes conscientes, a mente consciente deve se tornar subserviente à mente supraconsciente e ou a poderosa presença eu sou dentro de nós. É a consciência crística. É o ser real, é o filho, tá? É através desse processo combinado que as três mentes aprendem a funcionar como uma mente integrada. A psicologia da ascensão também ensina sobre a importância de aprendermos a sermos pais apropriados para a nossa criança interior, com firmeza e com amor. Você já aprendeu isso na Jornada de Cura da Criança Interior, 365 vídeos gravados no ano de 2023. Quando nós cuidamos da nossa criança interior sendo muito críticos, ou estragamos a nossa criança interior, a nossa criança interior, ela age de formas não apropriadas. E frequentemente ela se torna o dirigente da vida das pessoas por conta dessa falta de treinamento. A criança interior se torna ou preenchida com sentimentos de não ser amada, de não ter valor, ou ela age com raiva e de forma rebelde. Diria para vocês que nós todos temos uma criança interior que é a vítima, tá? Todos nós temos uma criança que se sente sem valor, que se sente não amada. E todos nós temos uma criança interior que, como dizia uma terapeuta que eu tive de constelação familiar, ela dizia que tem um lado nosso que nós somos pequenos tiranos, né? Então nós não queremos nem nos sentir um lixo, mas também não queremos ser tiranos, tiranizarmos as pessoas à nossa volta, né? E aí você pode ver de que maneira a sua criança interior assume um ou outro papel. Por exemplo, quando eu estou enlouquecida no trânsito, quem está no comando é a minha criança interior tirana, que é impaciente, que quer passar por cima de todo mundo e etc. Tá? Na psicologia da ascensão é compreendido que os dois relacionamentos mais importantes na vida de uma pessoa são o relacionamento dessa pessoa com o seu ser interno, né? Consigo mesma, e o seu relacionamento com Deus. E você estava pensando que era o relacionamento com seu marido, né? Com a sua esposa, com seus filhos, né? Com o seu chefe. Não! O relacionamento mais importante da sua vida é o relacionamento que você tem com Deus. São os relacionamentos que você tem com Deus e com você mesmo. Seu chefe, seu marido, sua esposa, seus pais, seus filhos. Tudo isso vem em segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º plano, tá? Porque se você não sabe se relacionar com você mesmo, nem com Deus, você não sabe se relacionar com ninguém. E você mesmo e Deus são a mesma coisa, porque o você mesmo é o Filho e Deus é o Pai. E o Espírito Santo é aquela santa alma que ajuda você. Ajuda você, por isso ele é santo. Por isso ele é santo, ele é o Espírito Santo. Ele ajuda você a fazer essa conexão, tá? Muito bem. Se alguém não tem um relacionamento correto consigo mesmo, todos os outros relacionamentos na vida de uma pessoa serão desarmônicos e desequilibrados. E isso também inclui o seu relacionamento com Deus. Quando nós não temos um relacionamento correto conosco mesmos, nós projetamos esse relacionamento incorreto em tudo. É por isso que vemos tanta incompreensão em muitas das diferentes religiões tradicionais e nos falsos profetas e cultos, dos quais todos nós já estamos cientes, né? Então é isso, né? Estamos na era dos falsos profetas, não é mesmo? A psicologia da ascensão nos ensina que há 4 níveis de maestria e cada um desses níveis deve ser dominado, né, no seu próprio plano de existência.
Muitos buscadores da consciência procuram adquirir a maestria em um nível ou em 2 níveis, mas são fracos em outros níveis. Nos outros níveis, o que cria desequilíbrio. Então, temos 4 níveis sobre os quais temos que adquirir maestria. Os 4 níveis de maestria são o nível espiritual, o psicológico, o nível do corpo físico e o nível do ambiente e da vida exterior. Muitas pessoas no movimento espiritual são muito desenvolvidas espiritualmente, mas muito pouco desenvolvidas psicologicamente, aquilo que a gente falou, né? Falamos disso, né? E é isso, né, gente? Vocês sabem que é assim que a coisa rola, né? Conosco, inclusive, né? Temos que ter esse amadurecimento psicológico que tem tudo a ver com o treinamento da criança interior. Frequentemente, há elevado desenvolvimento espiritual, mas isso não se traduz em maestria no mundo externo e na manifestação da visão geral da manifestação terrena. Isso não é um julgamento, é apenas um lembrete importante de que Deus vive em todas as dimensões e em todos os níveis, incluindo a realidade tridimensional. E a realidade tridimensional precisa ser dominada, amada, santificada, e nela precisa ser manifesta a imagem divina de Deus e o plano divino de Deus, né? Precisam ser manifestos. É por isso que não é suficiente apenas alguém alcançar a sua ascensão, que seria o alcance da 6ª iniciação. Depois a gente vai falar das iniciações. É essencial alcançar aquilo que eu chamo de ascensão integrada. Isso significa não apenas a maestria espiritual, mas também a maestria terrena, física e psicológica, assim como estarmos no serviço a Deus. Isso também significa transcender o ego negativo, o pensamento baseado no medo e o sentimento baseado no medo, e aprender a demonstrar o pensamento crístico e búdico e o sentimento de uma maneira continuamente consistente. A psicologia ascensional também ensina sobre a importância de darmos um passo adiante e reclamarmos, no sentido de clamarmos para nós, né? A nossa liderança espiritual e o compromisso com o serviço mundial e planetário, de qualquer forma que seja, de qualquer maneira, e completarmos a peça que falta nesse quebra-cabeça, né? Que seja confortável e harmoniosa para nós, né? Aí você descobre qual é a peça que você está trazendo para o mundo. Se alguém não aprende a transcender o pensamento do ego negativo e os sentimentos do ego negativo e substituir tudo isso com o pensamento búdico crístico, os sentimentos búdicos crísticos, não importa em qual nível de iniciação a pessoa esteja, então isso vai começar a corromper o trabalho espiritual que ela está fazendo. É aquilo que a gente falou, né? Do mestre lá espiritual que vai lá e tem um envolvimento sexoafetivo com as discípulas, né? Que chega a partir de uma manipulação, né? O nível psicológico é como o primeiro piso de uma casa de 2 andares. Se a fundação da nossa casa simbólica não for construída apropriadamente nesse primeiro andar, o segundo andar do nível espiritual não poderá ser apoiado e, em última instância, poderá colapsar. Não considerarmos apropriadamente o nível psicológico causará corrupção nas canalizações e na clarividência e na orientação interior desse indivíduo, fazendo com que ele então fique preenchido com as suas agendas pessoais, com as suas motivações egoístas, com o seu autoengrandecimento e com o glamour, né, da vida do ego. Isso, novamente, não é um julgamento, é apenas um aviso, né,
intuitivo, um aviso importante do plano interior dos mestres ascensos sobre a importância de desenvolvermos um caráter impecável no nível psicológico. Sem isso, o trabalho claro de canalização e a clarividência não poderão ter lugar. Não há exceções a essa lei psicológica. Uma habilidade, a capacidade de uma pessoa canalizar sempre flui através da sua própria consciência, dos seus programas subconscientes, do desenvolvimento do seu caráter, dos seus bancos de informação subconsciente, das suas atitudes conscientes e do seu sistema de crenças. Os mestres trazem essa informação, né, para enfatizar a importância do discernimento espiritual dentro do ser de uma pessoa, né? Das canalizações e daquilo que das canalizações também, que pelo que eu entendi aqui estão sendo trazidas pelos outros, né? Os trabalhadores da luz são, algumas vezes, muito sem discernimento, são impressionáveis nessas matérias e precisam ver o enorme efeito que o desenvolvimento psicológico de alguém tem sobre os seus dons de clarividência, suas capacidades de clarividência e de canalização como um todo, né? Porque a gente está passando a informação espiritual por um filtro, né? E nesse filtro está o nosso ego, né? O processo último da ascensão e da realização dessa mistura total de um ser com a luz, o amor e o poder de Deus, que é o que a ascensão significa, não pode ocorrer a menos que cada um desses níveis tenha sido dominado, né? Que tenhamos maestria sobre esses níveis, que tenham sido equilibrados na maneira e na direção que foram delineadas no que eu escrevi anteriormente, né? E aí ele recomenda que a gente leia o livro dele, o Psicologia da Alma, que eu recomendei a vocês ontem, e que a gente leu um bocado dele ano passado, no início da Jornada de Libertação, Cura e Ascensão de 2024, né? Então isso é importante, né? E a gratidão, gente, né? Ela nos ajuda a amadurecermos psicologicamente. Porque a gente sai da visão da criança interior, que está sempre, a criança interior ferida, que está sempre olhando para a metade vazia do copo, e a gente vai olhar para a metade do copo que está cheia, né? E aí, a partir disso, a gente consegue trazer mais luz, ser canal para mais luz. Falo isso para vocês já há muitos anos, né? O nosso papel aqui é sermos os bambus ocos, como diria o mestre Osho, que me parece que no fim da vida dele se perdeu bastante, né? O bambu oco, que é aquele que simplesmente é o conduíte para a luz do Criador, para a sabedoria do Criador, para o amor incondicional do Criador, para o poder do Criador, que é o poder verdadeiro, não o poder distorcido do ego, né? Então, esse é o nosso papel. Se a gente não limpar esse ego negativo, né? Se a gente não for lá e amadurecer psicologicamente, por isso a psicoterapia é tão importante. Se nós não formos lá cuidarmos amorosamente das nossas crianças interiores feridas, nenhum desenvolvimento espiritual vai conseguir fazer com que a gente alcance essa mente de quinta dimensão, tá? Lembrando que o Dr. Joshua David Stone, ele sempre fala que a limpeza dos programas negativos do ego, que é o que a gente faz com o curso em Milagres, a lição de hoje, eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos do que vejo. Essa limpeza dos programas do ego negativo, são os primeiros passos na escada ascensional, tá? São os primeiros passos na escada ascensional, a gente limpar esses programas que são baseados no medo, na ilusão da separação, na crença do pecado e sua decorrente vergonha e nos sentimentos de culpa, tá bom? Então, meus queridos, minhas queridas, essa era a aula de hoje.
eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso e, se Deus quiser, nos vemos novamente amanhã.